E aí, moçada, nessa nova videoaula a gente vai discutir sobre um dos movimentos mais problemáticos que são estudados na cinemática, chamado de lançamento oblíquo. O seu grau de complexidade ele reside no fato de que é um movimento que acontece em duas dimensões desde o início do lançamento, ao contrário do lançamento horizontal, onde inicialmente o objeto desenvolvia uma velocidade orientada horizontalmente e só depois é que ele passa a apresentar um movimento vertical. Enquanto que no lançamento oblíquo, desde o início do lançamento, o objeto já apresenta esses dois movimentos simultâneos. Um exemplo clássico de lançamento oblíquo é aquele que o goleiro, numa partida de futebol, vai bater um tiro de meta. Ele chuta a bola a partir do chão, obviamente, e aí a bola sai formando com a direção horizontal um determinado ângulo, aqui representado pela letra θ. E a partir desse momento, esta bola passa a descrever essa trajetória parabólica. Eu quero aqui inicialmente deixar claro que desde o início do movimento, essa bola passa a apresentar dois movimentos. Um movimento horizontal e outro que acontece na vertical. E devido a isso, é necessário a gente iniciar o estudo desse movimento decompondo o vetor velocidade inicial em suas componentes ortogonais, aqui representadas por VOX e VOY. São as duas componentes, horizontal e vertical, do vetor velocidade inicial. Se este ângulo de inclinação for o ângulo formado entre o vetor velocidade inicial e a direção horizontal, VOX será sempre calculado como VO vezes o cosseno do ângulo de inclinação e VOY será igual a VO vezes o seno do ângulo de inclinação. Se este ângulo for o ângulo formado entre o vetor velocidade inicial e a direção horizontal. De cara, nós vamos começar a estudar esse movimento identificando algumas características importantes dele. Então, fiquem atentos quanto ao seguinte. Para início de conversa, esse objeto, quando for lançado obliquamente, ele vai ser sujeito à ação da gravidade que atua verticalmente. Como há uma componente horizontal da velocidade e a gravidade atua verticalmente, é como se a gravidade não conseguisse gastar esta componente horizontal da velocidade. Isso tudo é para dizer que a componente horizontal da velocidade ela é constante ao longo de todo o movimento. Vocês perceberam que eu já havia registrado 5 pontos distintos nessa trajetória? E eu aqui estou tentando, pelo menos, representar um vetor componente horizontal da velocidade de mesmo tamanho em todos estes pontos, porque a componente horizontal da velocidade ela é constante ao longo de todo o movimento. Então isso eu registrei dessa maneira, desenhando vetores de mesmo tamanho. Vamos registrar agora com todas as letras. A componente horizontal da velocidade, horizontal da velocidade é constante ao longo de toda a trajetória. Como eu registrei ali no desenho, o Vx, a componente horizontal da velocidade, é sempre igual ao VOX. O mesmo não se pode dizer a respeito da componente vertical da velocidade. A componente vertical da velocidade é
variável ao longo do movimento. E de que maneira essa componente varia ao longo do movimento? Da seguinte forma: como inicialmente essa bola tinha um vetor de velocidade inicial na direção vertical, o VOY orientado dessa maneira, à medida que ela sobe, a gravidade vai encolhendo esta componente vertical da velocidade, já que a bola está subindo, indo contra a ação da gravidade. Nesse ponto eu teria que representar, por exemplo, uma componente vertical da velocidade através de um vetor um pouco menor do que essa. Nesse ponto, a componente vertical da velocidade seria representada por esse cotoquinho. Tudo isso é para dizer que na subida, a componente vertical da velocidade, Vy, diminui. Enquanto que a partir do momento que ela passa pelo ponto onde a altura é máxima, na descida, quando ela começa a descer, aí ela se move a favor da gravidade e aí a componente vertical da velocidade aumenta. Isso poderia ser representado vetorialmente desta forma aqui, ó. Nesse ponto eu represento a componente vertical da velocidade do mesmo tamanho que esse aqui, por motivos que eu já vou explicar. Aí nesse ponto, como ela desceu um pouco mais, a componente vertical da velocidade tem que ser um pouquinho maior. Componente esta, aí representada por um vetor um pouco maior do que na posição inicial. Vocês percebem que a componente vertical da velocidade diminui na subida e aumenta na descida. Em que momento a velocidade na direção vertical deixou de aumentar, deixou de diminuir e passou a aumentar? Neste ponto onde a altura é máxima. Nesse ponto onde o projétil atinge o ponto de altura máxima, a componente vertical da velocidade é nula. Na altura máxima, a componente vertical da velocidade é zero. Tome cuidado, eu não estou dizendo que na altura máxima a velocidade é zero. Eu estou dizendo que na altura máxima, no ponto onde a altura é máxima, a componente vertical da velocidade é que é igual a zero. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Novamente, a responsável por variar a componente vertical da velocidade é a aceleração da gravidade. Novamente, a aceleração desse projétil é constante em módulo, direção e sentido ao longo de toda a trajetória. E essa aceleração é a aceleração da gravidade, que novamente nós aproximamos para o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Existe uma propriedade semelhante que nós havíamos estudado em uma videoaula anterior de queda livre, que é a seguinte: para pontos que estão situados a uma mesma altura, a velocidade do projétil é sempre a mesma. Veja só, eu registrei esses dois pontos, essas duas posições pelas quais essa bolinha obrigatoriamente vai passar, e esses dois pontos estão situados a uma mesma altura. Assim sendo, o módulo da velocidade vai ser o mesmo nestes dois pontos. A mesma coisa acontece nestes dois pontos aqui. Eles diferem apenas do fato de que nesse ponto a bolinha está subindo e nesse a bolinha está descendo. Mas o módulo da velocidade continua sendo o mesmo, pois esses dois pontos estão localizados em uma mesma altura. Então a gente pode colocar as coisas da seguinte forma: para pontos situados em uma mesma altura, o módulo da velocidade é o mesmo. Aí está. Uma outra
propriedade importante desse tipo de movimento é a seguinte: se esta bola não for interceptada por nenhum jogador, lembrando que eu tomei como exemplo essa bola chutada por um goleiro num tiro de meta, se essa bola não for interceptada por ninguém, ela sair do gramado e retornar ao gramado, não há nada que impeça que o tempo que ela leve para subir e atingir a altura máxima seja o mesmo tempo que ela leva para descer e retornar ao mesmo nível de lançamento. Só que esta relação de igualdade de tempo de subida e tempo de descida só tem validade se essa ressalva for feita. Se o corpo, o projétil, o objeto que foi lançado, o seu corpo, retornar ao mesmo, não posso dizer ponto, né, porque não volta ao mesmo ponto, ao mesmo nível horizontal, ao mesmo nível do lançamento, o tempo que este objeto leva para subir é exatamente o mesmo tempo que ele leva para descer. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. E por fim, antes da gente analisar as características matemáticas desse tipo de movimento, esse lançamento oblíquo ele tem uma peculiaridade. Mantida uma determinada velocidade de lançamento, observa-se que o objeto vai o mais longe possível quando ele for atirado, formando com a horizontal um ângulo específico, que é um ângulo de 45 graus. Isso você pode fazer de uma maneira bem simples. Só você pegar, por exemplo, uma mangueira, abrir a torneira, sair água da mangueira, e você vai modificando o ângulo com que você faz, com que essa mangueira forma com a direção horizontal. E você vai acompanhando até onde a água vai. Se você deixar o seu braço inclinado a uma meia altura, formando aproximadamente 45 graus horizontal, você vai ver que nesta posição a água vai o mais longe possível. Isto acontece porque o alcance em um lançamento oblíquo é máximo para um ângulo exatamente igual a 45 graus. Isso é extremamente importante. Essas são as características desse tipo de lançamento oblíquo. Percebo que o povo dá uma excessiva atenção ao tratamento matemático, que é importante, e esquece de algumas propriedades marcantes desse tipo de movimento. Feitas essas identificações dessas características, agora a gente vai partir para as equações desse tipo de movimento. Então, essas equações elas vão ser deduzidas com base na mesma análise que tinha sido feita para o lançamento horizontal. A gente vai dividir esse movimento em duas partes, horizontal, já que a velocidade não varia, e posteriormente na direção vertical, onde a componente vertical ela sofre uma modificação. Lembrando que, como na direção horizontal o movimento ele é uniforme, já que a gravidade não consegue alterar o módulo da componente horizontal da velocidade, eu posso adaptar a função horária das posições para o movimento uniforme da seguinte forma. Novamente, colocando a origem do plano cartesiano no ponto em que esta bola foi lançada por questão de conveniência, eu chego aqui que a posição, distâncias medidas horizontalmente, podem ser determinadas através desta equação aqui. X de posição, de distância medida na horizontal, é igual a VOX, que é a componente horizontal da velocidade, mantida constante ao longo de todo o movimento, multiplicado pelo intervalo de tempo. Já na direção vertical, o movimento pode ser analisado da seguinte forma. Lembrando que na direção vertical o movimento é variado. Então, as equações do movimento variado vão aparecer. A questão é como adaptá-las ao lançamento oblíquo. Estas são as equações do movimento variado.
E agora a gente vai adaptá-las para, de acordo com as nossas necessidades aqui no lançamento oblíquo. Primeiramente, no lançamento horizontal nós tínhamos visto que não há componente vertical da velocidade no início do lançamento. O mesmo não acontece aqui. Eu havia dito no início que desde o início do movimento existe uma componente vertical da velocidade. Então a gente adapta essa função da seguinte forma: Vy, que é a componente vertical da velocidade, igual a Vy mais ou menos o g vezes o t de tempo. No lugar de A eu coloco g, porque é o nome dado a essa aceleração que os corpos adquirem verticalmente, a aceleração da gravidade. A mesma coisa acontece aqui. Vy, componente vertical da velocidade, é igual a Vy ao quadrado, mais ou menos 2 vezes g vezes o h de altura, que é a distância percorrida verticalmente. E por fim, esta equação. No lugar de ΔS eu coloco h, isso vai ser igual a V0 vezes V0y vezes t, mais ou menos o g vezes t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Vocês podem estar se perguntando por que diabos aparecem os sinais de mais e de menos. Pelo mesmo motivo que nas formas do lançamento vertical existiam. Quando o objeto sobe, a componente vertical da velocidade diminui. E aí você tem que colocar o sinal de menos na frente do g, para representar essa queda no módulo da componente vertical da velocidade. E à medida que o objeto desce, você coloca o sinal de mais, porque aí o módulo da componente vertical da velocidade estará aumentando. Em poucas palavras, quando o objeto sobe, coloque o sinal de menos. Quando o objeto estiver descendo, coloque o sinal de mais. Existe uma equação específica que nos permite determinar o valor do alcance de uma forma diferente. Através de uma série de combinações de equações, eu posso colocar aqui que o alcance de um determinado objeto lançado verticalmente ou obliquamente pode ser determinado através dessa equação aqui. Esta é a expressão que nos permite determinar o alcance. E ela que me diz por que o alcance é máximo quando o ângulo é de 45 graus. Porque percebam que essa expressão indica que o alcance depende do seno de 2 vezes o ângulo do lançamento. Devo lembrarmos que o seno é máximo quando o ângulo é de 90 graus. E aqui o argumento desse seno é 2 vezes o ângulo. Portanto, para dar um ângulo, um seno de 90 graus, este ângulo tem que ser de 45, para que multiplicado por 2 dê seno de 90, que vai resultar no valor máximo. Em poucas palavras, o alcance é máximo quando o seno é igual a 1. E o seno é igual a 1 quando o ângulo é de 90 graus. 2 vezes que ângulo dá 90 graus? O ângulo de 45. E para finalizar, novamente, assim como no lançamento horizontal, aqui, esse tipo de movimento é a combinação de 2 componentes, a horizontal e a vertical da velocidade. Aqui, se você traçar vetorialmente o vetor resultante da combinação dessas 2 componentes, eu vou obter aqui essa velocidade. Este vetor em vermelho representa a velocidade, não a componente, a velocidade. A mesma coisa acontece aqui. Nesse ponto, eu obtenho o vetor resultante da soma destes dois, que é o vetor velocidade, representado dessa forma. É por esse motivo que, novamente, a velocidade, e não a componente, a velocidade é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes destas velocidades. Aí está. Muito bem, meus caros. Isso é o que eu tenho a lhes dizer em relação ao lançamento oblíquo. Espero que tenha sido útil. Fiquem atentos novamente, não deem apenas atenção ao tratamento matemático, mas também deem uma olhadinha nas características desse tipo de movimento. No que diz respeito a vestibular, por exemplo, isso é bastante cobrado. Mais uma vez agradeço a presença de vocês e até a próxima videoaula.